e todas, sejam bem-vindos. Antes de mais, espero que estejam muito bem e cheios de energia para assistir a mais um vídeo deste que é o canal mais interativo de Direito. Bem, no vídeo de hoje vou então dar sequência a alguns conceitos, mais uma vez sobre teoria geral do direito civil, iniciados em vídeos anteriores. No vídeo de hoje vão ver abordados então noção de domicílio das pessoas, distinção entre domicílio profissional, coletivo, legal ou necessário, domicílio legal dos menores e inabilitados, importância do domicílio, instituto da ausência, consequências da ausência, elementos que integram o conceito de ausência qualificada, ausência presumida, ou curadoria provisória, ausência justificada ou declarada ou curadoria definitiva e, por fim, morte presumida. Sem mais delongas, vamos lá começar. Bem, relativamente ao primeiro ponto deste vídeo, que é sobre a noção do domicílio das pessoas, importa sublinhar desde logo o conceito de domicílio voluntário geral, que é-nos fornecido então pelo artigo 82 do Código Civil e coincide com o lugar da residência habitual. Não se trata aqui do local onde a pessoa se encontra em cada momento, isto é, não coincide com o paradeiro, cuja noção se pode facilmente descortinar nos termos do artigo 82, número 2 do Código Civil. Mas, por exemplo, uma pessoa pode ter mais do que uma residência habitual? Bem, segundo o professor Castro Mendes, discorda por completo, defendendo que se houver mais do que um domicílio habitual e voluntário, ambos contam como um. Portanto, no entanto, o artigo 82, número 1 do Código Civil, diz-nos que a pessoa que residir, por exemplo, alternadamente em diversos lugares, tem-se por domiciliada em qualquer deles. Assim, uma pessoa pode ter então mais de um domicílio se tem duas ou mais residências habituais. Dito isto, a residência pode ser ocasional, se a pessoa vive com alguma permanência, mas temporária, ou então ocasionalmente num certo local. A residência ocasional não faz surgir um domicílio, embora na falta de domicílio de uma pessoa funcione como seu equivalente conforme o artigo 82, número 2 do Código Civil. Por norma, o estabelecimento do domicílio, assim como o seu termo, resultam de um ato voluntário. E este ato voluntário não é um negócio jurídico, mas sim um simples ato jurídico, verificando a produção, por força da lei, dos efeitos jurídicos respectivos, mesmo que a pessoa em causa não os tivesse em mente ou até os quisesse impedir. Ao lado do domicílio voluntário geral, a lei reconhece um domicílio profissional e um domicílio coletivo. Bem, agora passando para o domicílio profissional, o domicílio coletivo e domicílio legal, temos por domicílio fiscal profissional, aliás, nos termos do artigo 83 do Código Civil, onde se verifica que as pessoas que exercem uma profissão e elas relevante para as relações que estas se referem, localizando-se no local onde a profissão é então exercida. Já o domicílio coletivo, nos termos do artigo 84 do Código Civil, é um domicílio particular estipulado por escrito para determinados negócios jurídicos. As partes aqui convencionam então que para todos os efeitos jurídicos se têm por domiciliadas ou em certo local diferente do seu domicílio geral ou profissional. Já o domicílio legal ou necessário é um domicílio fixado por lei, portanto, independentemente da vontade da pessoa. E aqui, os critérios de distinção entre domicílio voluntário e o legal ou necessário são, em primeiro lugar, a vontade do indivíduo, em segundo lugar, quando ele escolhe é voluntário e quando não escolhe é legal ou necessário. Dito isto, passamos para a temática do domicílio legal dos menores e inabilitados. Portanto, este regime é regido pelo artigo 85 do Código Civil. Aqui, caso os pais sejam casados, o menor tem domicílio no lugar de residência da família, como estatui o artigo 85, número 1
e artigo 1673 do Código Civil, que fala, portanto, da residência da família. Por outro lado, caso os pais não estejam casados, isto é, juntos, o menor tem domicílio na residência comum dos pais. Caso não exista, por exemplo, residência de família, o menor aqui tem domicílio o do progenitor cuja guarda estiver, como prevê o artigo 85, número 1, também do Código Civil. E ainda, caso o menor esteja entregue a uma terceira pessoa ou a estabelecimento de educação ou assistência, o menor tem como domicílio o do progenitor, que exerce então o poder paternal, como estatui o artigo 85, número 2 também do Código Civil. E em caso de tutela, também o menor tem domicílio do tutor, no caso, como prevê o artigo 85, número 3 do Código Civil. No caso de interdito, o domicílio é então o do tutor, conforme o artigo também 85, número 3 do Código Civil. No artigo 85 do Código Civil, portanto, há uma lacuna. Porquê? Porque existem disposições acima expostas que só valem para o domicílio no território nacional. Contudo, não se refere qual o regime para o domicílio no estrangeiro. Portanto, por analogia, aplica-se o artigo 82 do Código Civil sobre o domicílio geral voluntário. Dito isto, coloca-se então uma questão bastante pertinente, que é a importância do domicílio. Bem, a importância do domicílio, neste caso, é justamente por funcionar como um critério geral de competência para a prática de atos jurídicos e também por funcionar como um ponto legal de contacto não pessoal. Por exemplo, na conservatória, competente para a prática de certos atos jurídicos e ainda o cumprimento de obrigações, como prevêem os artigos 772 e 774 do Código Civil. E ainda a fixação do tribunal competente, por exemplo, para a propositura da ação local para a abertura da sucessão, conforme o artigo 2031 do Código Civil. Bem, dito isto, passamos para o ponto do Instituto da Ausência. Aqui utiliza-se o termo ausência de forma a justificar o facto de certa pessoa se não encontrar na sua residência habitual. Portanto, o sentido técnico rigoroso de ausência, traduzindo num desaparecimento sem notícias ou, nos termos da lei, do desaparecimento de alguém sem que dele se saiba nada. Portanto, o artigo 89 do Código Civil, no número 1, fala, portanto, desta temática, em que o termo da ausência é então tomado para o efeito de providenciar pelos bens da pessoa ausente carecidos de administração em virtude de não ter deixado representante legal ou voluntário, no caso procurador. Dito isto, para o direito, este facto só é preocupante, por exemplo, quando determina a impossibilidade ou a dificuldade de atuação jurídica do ausente no seu relacionamento ou ainda dificuldade, portanto, em matérias que exigem intervenção dessa pessoa, nomeadamente quando essa pessoa ausente determina a impossibilidade, neste caso, nomeadamente quando essa ausência determina a impossibilidade do ausente gerir o seu próprio património, fala-se então em ausência simples ou ausência qualificada, que mais tarde veremos. Portanto, dito isto, passamos para a temática das consequências da ausência. Já definida o conceito de ausência, esta também traz consequências. A ausência, portanto, de um cônjuge por um período não inferior a 3 anos dá direito ao outro cônjuge pedir o divórcio litigioso nos termos do artigo 1781 do Código Civil, alterado então pelo Decreto-Lei 47/98. Por outro lado, a ausência de um cônjuge admite ao outro o poder de administrar os bens próprios do ausente. Por outro lado, a ausência de um dos progenitores é causa então de concentração do exercício paternal do outro cônjuge. E ainda a ausência de ambos os cônjuges pode determinar a aplicação do regime da tutela se essa ausência for superior então a 6 meses. A ausência
de uma pessoa também pode dar lugar à aplicação de medidas cautelares ou conservatórias, portanto, dos seus bens. E, por fim, a ausência dos membros do órgão de gestão de uma sociedade pode resultar, então, como fundamento para ser referida a falência de uma empresa. Para que se verifique, então, a ausência, é sempre necessária uma decisão judicial. Agora passamos para aqueles que são os elementos que integram o conceito de ausência qualificada. Portanto, são assim eles três. Primeiro, não presença da pessoa. Em segundo lugar, em determinado lugar, este lugar de residência ser habitual. Portanto, e ainda, em terceiro lugar, a ignorância geral do seu paradeiro por parte das pessoas com quem o ausente mantém contactos sociais mais próximos. E esta ignorância tem como consequência, então, a impossibilidade de contactar essa pessoa para obter, por exemplo, certas providências no sentido da gestão dos seus bens. A ideia-chave principal do regime de ausência é a de estabelecer meios destinados a assegurar a administração do ausente, dado que não é possível contactar com ele para providenciar, então, a tal respeito. Agora, passamos para o ponto da ausência presumida ou curadoria provisória. Portanto, aqui os pressupostos de que a lei faz depender a nomeação de um curador provisório são o desaparecimento de alguém sem notícia, a necessidade então de prover cerca da administração dos bens, dos seus bens no caso, e a falta de representante legal ou de curador, conforme o artigo 89 do Código Civil. A presunção da lei nesta fase é de um possível regresso do ausente. Tanto o Ministério Público como qualquer interessado têm legitimidade para requerer a curadoria provisória e as providências cautelares indispensáveis, conforme o artigo 91 do Código Civil, a qual deve então ser definida a uma das seguintes pessoas: o cônjuge, algum ou alguns dos herdeiros presumidos ou alguns dos interessados na conservação dos bens, conforme o artigo 92 do Código Civil. Aqui, o curador funciona como um simples administrador, como estatui o artigo 94 do Código Civil, devendo prestar caução, portanto, nos termos do artigo 93 do Código Civil também, e ainda apresentar anualmente ou quando o Tribunal o exigir, nos termos do artigo 95 do Código Civil. Dito isto, a curadoria provisória termina quando, nos termos da lei, conforme o artigo 98 do Código Civil, pelo regresso do ausente, se o ausente providenciar acerca da administração dos bens, pela comparência da pessoa que legalmente represente o ausente ou de procurador bastante, e ainda pela entrega dos bens aos curadores definitivos ao cabeça de casal, nos termos do artigo 103 do Código Civil, pela certeza do ausente, para de forma então que seja presumida este regime. A lei prevê então como forma de suprimento a curadoria provisória. Agora, no que diz respeito à ausência justificada ou declarada ou curadoria definitiva, aqui sublinha-se então a probabilidade de a pessoa ausente não regressar, e é nesta fase maior, visto que a lei possibilita o recurso à justificação da ausência no caso de ele ter deixado representante legal ou procurador bastante, nos termos do artigo 99 do Código Civil. Então, temos como requisitos necessários a ausência qualificada, a existência de bens carecidos de administração e certo período de ausência. Dito isto, a legitimidade para o pedido de instauração da curadoria definitiva pertence também ao Ministério Público ou a algum dos interessados, sendo estes, contudo, além do cônjuge, obviamente, os herdeiros do ausente e todos os que tiverem sobre os seus bens qualquer direito dependente da sua morte. Portanto, a curadoria definitiva termina, nos termos do artigo 112 do Código Civil, pelo regresso do ausente, pela notícia da sua existência e do lugar onde reside, onde se encontra, e pela certeza da sua morte. Assim, para a ausência justificada, a lei prevê como forma de suprimento a curadoria definitiva.
Bem, agora passando para o ponto de morte presumida, este termo, portanto, este regime assenta no prolongamento anormal do regime da ausência. Há aqui uma inversão da probabilidade de o ausente estar vivo. Portanto, sendo assim, decorridos 10 anos sobre a data das últimas notícias ou passados 5 anos, se entretanto o ausente completar 80 anos de idade, os interessados para o efeito do requerimento da curadoria definitiva têm assim legitimidade para pedirem a declaração de morte presumida do ausente, conforme o artigo 114, número 1 do Código Civil. Contudo, se a pessoa ausente for menor, é necessário sempre que decorram 5 anos sobre a data declarada a morte presumida, conforme o artigo 114, número 2 do Código Civil. Com fundamento, então, numa alta probabilidade prática da morte física do ausente, o artigo 115 do Código Civil prescreve que a declaração da morte presumida produz os mesmos efeitos que a morte. Mas, por exemplo, o casamento não cessa nos termos do artigo 115 do Código Civil, embora o artigo 116 do Código Civil dê ao cônjuge do ausente a possibilidade de então contrair novo casamento sem necessidade de recorrer ao conhecido divórcio. Na esfera patrimonial, em caso de regresso, verifica-se um fenómeno de subrogação geral, isto é, tem o ausente direito aos bens diretamente adquiridos por troca com os bens próprios do seu património, denominado subrogação direta. Também tem direito aos bens adquiridos com o preço dos alienados, se no documento de aquisição se fez menção da providência do dinheiro, também denominado, neste caso, denominado subrogação indireta. E ainda ao preço dos bens alienados, denominado subrogação diretas. E claramente, só em nota final, é devolvido o património que era seu, no caso do estado em que se encontrar for então justificável. Havendo, porém, a má-fé dos sucessores, o ausente tem o direito também à indemnização do prejuízo sofrido, conforme o artigo 119 do Código Civil. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Muito obrigada por estarem desse lado. Já sabem, subscrevam ao canal, ponham like, comentem, partilhem com os vossos amigos ou amantes do curso de Direito. Espero que gostem e tirem proveito. Vemo-nos no próximo vídeo. Espero mesmo que façam uso deste vídeo e, como digo sempre, cuidem-se e aproveitem o agora. Fiquem bem!